Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Muito boa noite. São 18 horas no horário de Brasília, hoje é terça-feira e é a aula de História do Brasil. Você já teve a aula no domingo passado, falando sobre História Geral na parte de Antiguidade, e agora nós vamos começar a caminhar por História do Brasil. Se você está chegando agora, você ainda não é inscrito no canal, você faça isso agora, antes da gente começar, ok? Vai embaixo, se inscreve, ative as notificações para você poder receber as notícias e toda vez que tiver um vídeo novo no ar, toda semana tem um vídeo novo para você. Agora que nós estamos na reta final dos vestibulares, semanalmente nós vamos entrar com vídeos, além desses vídeos de revisão, outros com atualidades, conversando um pouco mais sobre o que pode acontecer, quais são as tendências. Estamos na reta final e nós estamos juntos, não se esqueça disso, tá bom? Então, você também pode fazer o seguinte: aqui na descrição do vídeo, se você não se inscreveu no formulário, se você não se inscreveu formalmente neste curso de revisão, você pode fazer isso também. É só clicar também, tem outro link aqui embaixo, que é o link para acesso ao formulário de inscrição. Qual é a vantagem deste formulário de inscrição? Você se inscreve e no primeiro momento que você se inscreve, você vai receber, você vai poder clicar em baixar um relatório com as principais tendências e estatísticas dos últimos 10 anos dos vestibulares da FUVEST, Unesp, Unicamp e do Enem, a parte de História. Além disso, sempre você vai receber, antes das aulas, a lista de exercícios que eu selecionei para a gente ver esses assuntos, tá bom? Então faça isso. Se inscreva no formulário, tá o link aqui embaixo, tá? Pegue também aqui embaixo no outro link a lista dos exercícios desta aula, que é a parte do Estado do Brasil, que nós vamos começar a resolver. Muito bem. Se você pegar o cronograma que eu compartilhei no Instagram, você vai ver que Brasil Colônia é um assunto que aparece muito e com grande profusão. Sem sombra de dúvida, é o assunto que mais aparece. Só que ele está bem subdividido, né? Se você pegar o que aparece ali, Brasil Colônia, tem muita coisa, desde o ciclo açucareiro, ou ainda o ciclo pré-colonial, o Brasil holandês, a expansão territorial, a implantação do sistema administrativo de capitanias hereditárias, né? Tudo isso é muito misturado, tem muita coisa, mas tem um ponto que a gente vai explorar em algum momento aqui, porque temos acho que 3 aulas de História do Brasil, Colônia, que é a parte da cultura e da arte nesse momento, principalmente aí a partir do século XVII, né? Você vai ter o Brasil holandês, como eu já falei, a arte do Brasil holandês, você vai ter a arte do Barroco Mineiro, isso tem aparecido bastante também para a gente ver, tá bom? Muito bem. Isto posto, só recapitulando, você já se inscreveu no canal? Não? Faça isso agora. Se você não fez a inscrição no formulário, clica aí no formulário, se inscreve e pega as estatísticas para você. E embaixo, depois de tudo isso, você também tem o link para acessar o PDF com as questões que eu vou resolver a partir de agora para você. Deixa eu colocar na tela aqui o que nós vamos fazer. Veja só, é esse PDF que você vai receber aí e que você vai acompanhar comigo. Olha só, a primeira questão de Brasil Colônia, como você vê aqui, é uma questão do Enem. Aliás, as 3 primeiras questões são do Enem. Veja só os 2 textos que nós temos aqui. Primeiro, é, pois, que em outra coisa nesta parte não me posso vingar do demônio. Admoesto, advirto, da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que neste lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que há de ser mostrada no dia final os acusar de mais devotos do pau-brasil do que dela. Texto, né, do J. Barros e da Laura Melo Souza, Inferno do Atlântico. Olha só, demonologia e colonização. Veja que nesse texto ele está falando sobre essa situação, né, de você ter mais gente devota ao pau-brasil do que a cruz de Cristo. Olha que interessante. Questão de número 2, questão não, texto número 2. E deste modo se hão os povoadores, os quais,
por mais arraigados que na luta estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. Olha, por mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhe houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. História da vida privada no Brasil. Veja, dois textos que tratam da realidade do início da colonização e da motivação do processo colonial. Não se esqueça, colônia é, antes de mais nada, uma empresa. Empresa que gera lucros para a sua metrópole. As críticas, porque esses dois textos são críticas, desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América. Como é que foi o processo de colonização portuguesa da América? Você tem que lembrar do quê? Você tem que lembrar da colônia de exploração, do pacto colonial, a ideia de chegar, explorar a terra e voltar a Portugal no sentido de gerar lucros para a metrópole, mas também para os colonizadores. Então, as críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa, de exploração, no Brasil, estão relacionadas a quê? Letra A, utilização do trabalho escravo. Esse é um ponto importante. Teve utilização de trabalho escravo na colonização do Brasil? Sem sombra de dúvida, houve. Mas você tem que ter uma técnica aqui muito importante, que é a técnica de pergunte ao texto. Pegue a alternativa e pergunte ao texto se essa alternativa condiz com o texto que está colocado. Em algum momento nesses dois textos, você tem menção ao trabalho escravo? Não tem. Então, a alternativa ela não serve para a gente. B. Implantação de polos urbanos. Houve implantação de polos urbanos com a colonização? Houve, foi muito tímido, mas houve. Vamos lembrar da primeira expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha por objetivo, dentre outros, a fundação de vilas no litoral, pequenos polos urbanos. No entanto, de novo, pega a alternativa e pergunta para o texto. Temos ideia de polo urbano nesse texto? Não, não temos, então não serve. C. Devastação de áreas naturais. Talvez seja interessante também olhar com calma, porque o pau-brasil foi retirado de forma predatória. Aqui fala sobre, no texto 2, sobre a retirada de riquezas, mas necessariamente vastas áreas naturais ou devastação de áreas naturais não é algo explícito no processo. Ocupação de terras indígenas também ocorreu, mas nesse sentido vamos nos lembrar que para o colonizador não existia terra indígena, existia terra que eles estavam ocupando. Então, o que claramente nós temos ali é a expropriação das riquezas locais. Então, você vai marcar aqui, ó, alternativa letra E, a expropriação de terras, de riquezas, perdão, locais, como o pau-brasil, como os animais locais, as fazendas locais, para a questão de número 1 do Enem. Então, essa questão de número 1 traz para você o quê? A motivação do processo colonial. Questão de número 2. Aí nós vamos dar um salto para o século XVII, para o finalzinho do Brasil holandês. O que aconteceu? Em 1580, União Ibérica, Portugal e Espanha formam um único reino. No entanto, por conta disso, os inimigos da Espanha se tornam inimigos de Portugal. E o principal inimigo da Espanha era a Holanda, que rompe, então, o acordo com Portugal na parte açucareira. Embargado o comércio de açúcar, vai passar um tempo, a Holanda vai tentar retomar isso. Primeiro, invadindo Pernambuco, não vai dar certo, e depois primeiro invadindo a Bahia e depois Pernambuco. Pernambuco vai dar certo, vai ficar um bom tempo, mas a partir de 1644 muda-se a política econômica das Índias Ocidentais holandesas, e aí o apoio que existia inicialmente à sua presença começa a ser questionado pelos locais. Então é isso que trata essa questão. A rebelião luso-brasileira, olha essa expressão, luso-brasileira, explodiu em Pernambuco, começou a ser urdida em Pernambuco em 1644 e explodiu em 13 de junho de 45, no dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas
de João Fernandes, que era o líder dessa revolta, foi decretar nulas, atenção, todas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Esse foi um grande problema. A questão das dívidas com a questão do açúcar. Houve uma grande adesão da nobreza da terra, que estava toda endividada, entusiasmada com esta proclamação heróica. Qual proclamação heróica? A extinção das dívidas. Viu que coisa interessante que é extinguir dívida? Olha só. O desencadeamento desta revolta, veja, a proclamação a proclamação heróica se dá por causa da extinção das dívidas, tenha isso em mente. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, seiscentista, anos 1600, foi resultado do quê? Letra A, da fraqueza bélica dos protestantes batavos. Batavos é outro nome que se dá aos holandeses. Fraqueza bélica não, eles tinham até um certo poderio bélico na região, mas totalmente já controlado pelos locais. B, comércio transatlântico da África Ocidental. Isto aconteceu mais em 1621, antes da presença holandesa efetiva a partir de 1630. C, o auxílio financeiro dos negociantes flamengos. Flamengos também é outro nome para holandês. Batavo, Flamengo, a mesma coisa, tá? Auxílio financeiro dos negociantes flamengos. Não, os negociantes flamengos queriam pegar esse dinheiro que estava sendo devido pelos comerciantes portugueses. D, a diplomacia internacional dos Estados Ibéricos, Portugal e Espanha. Essa diplomacia internacional não podia ser porque estava afundada numa estrutura de guerra. Então ficou a letra E. Veja só novamente aqui a letra E, né? O interesse econômico dos senhores de engenho. Que interesse econômico dos senhores de engenho? O interesse econômico de se ver livre das dívidas. Questão de número 3, Enem, tá vendo? Olha só, pergunta para o texto, veja como está relacionado com o texto. As duas questões, a relação é direta com o texto, não será diferente na questão de número 3. Texto do Padre Antônio Vieira, Sermões. Em um engenho, sois imitadores de Cristo. A pergunta é: quem sois? Quem é esse sois? Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante que o mesmo. O Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa em um engenho é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o cetro de escárnio e outra vez para a esponja que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. O ferro, os ferros, as prisões, os açoites, as chagas feridas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Então, o Padre Antônio Vieira, ele está comparando a paixão de Cristo a quem? A ideia é, quem sois? Ele está falando, ele está justificando o trabalho árduo dos escravos no engenho, senhoras e senhores, comparando com o sofrimento de Cristo. Ora as bolas. Letra A diz o seguinte: a atividade dos comerciantes do açúcar. Não, os comerciantes do açúcar não ficam a noite inteira sem comer e dormir. São os escravos, os escravizados que estão aqui. B, a função dos mestres do açúcar. Quem eram os mestres do açúcar? Os mestres do açúcar eram aqueles responsáveis pela pureza do produto, e não necessariamente o colhimento desse produto. C, o sofrimento dos jesuítas. Não. Os jesuítas estão... Aliás, o Padre Oliveira é um jesuíta, ele está proclamando, ele está fazendo sermão. D, o papel dos senhores na administração dos engenhos. Coitado dos senhores. Não, é o trabalho dos escravos na produção de açúcar, senhoras e senhores. Também vai ficar aqui a alternativa, a letra E de elefante para essa questão. Ok? Vamos seguir em frente. Vamos para a questão de número 4 e agora nós vamos para a FUVEST. Veja só. A FUVEST, também um texto dos jesuítas, diz o seguinte:
Eu, por vezes, tenho dito a Vossa Alteza aquilo que me parecia acerca dos negócios da França. E isto por ver conjecturas e aparências grandes aquilo que podia suceder dos pontos mais aparentes, que consigo traziam muito prejuízo ao Estado e ao aumento dos senhorios de Vossa Alteza. E tudo se encerrava em vós, Senhor, trabalhardes com modos honestos de fazer que esta gente não houvesse de entrar nem possuir coisa de vossas navegações, pelo grandíssimo dano no dano daí que se podia seguir. Carta dos primeiros jesuítas, é um trecho acima, foi extraído de uma carta que foi dirigida pelo padre Diogo de Gouveia ao rei de Portugal, Dom João III. Quem é Dom João III? Ele é conhecido na história de Portugal como o rei colonizador, anote aí, Dom João III é o rei colonizador, responsável pelo início da colonização do Brasil, continua lendo, escrita em Paris, note, ele coloca a data, não é à toa, 15 de fevereiro de 1538. Vamos lembrar que a primeira colonização, ou a primeira exploração, expedição colonizadora no Brasil, data de 1532, 34. Então, estamos no começo da colonização aqui. Seu conteúdo mostra o quê? E aí temos que lembrar o seguinte, por que se iniciou a colonização? Dentre outras coisas, porque Portugal tinha abandonado o território e o território estava sendo alvo constante de assédio, de intensas incursões de franceses ao litoral. Então, veja o que diz a letra A. A persistência dos ataques franceses contra a América, que Portugal vinha tentando colonizar de modo efetivo desde a adoção do sistema de capitanias hereditárias em 1534, beleza. Importante lembrar que a França é uma potência de expansão tardia, começou a expandir-se muito posteriormente. B, os primórdios da aliança que logo se estabeleceriam entre as coroas de Portugal e da França. Não, nunca houve essa aliança. Houve aliança de Portugal com a Espanha. C, a preocupação dos jesuítas portugueses com a expansão de jesuítas franceses. Não, os jesuítas eram mais espanhóis e portugueses mesmo. D, o projeto de expansão territorial português na Europa, o qual, na época da carta, visava a dominação de territórios franceses. Não, Portugal não se expandiu na Europa, mas porque geograficamente, para dominar a Europa, dominar a França era complicado, porque tinha que passar pela Espanha. E a manifestação de um conflito entre a recém-criada Ordem Jesuítica, 1534, ela foi criada, e a coroa portuguesa. Não, ela vai se tornar aliada da coroa portuguesa, e não uma inimiga. Então, aqui, ó, é a alternativa letra A, que você vai marcar bem a letra A aqui para você, tá? Letra A para a questão da FUVEST. Vamos para a questão de número 5. A economia das possessões portuguesas na América foi marcada por mercadorias que, uma vez exportadas para outras regiões do mundo, podiam alcançar alto valor e garantir aos envolvidos em seu comércio grandes lucros. São chamados produtos tropicais, né? Além do açúcar, que era o principal produto, existiam outros produtos, explorado desde o meados do século XVI. E o ouro vai ser o principal a partir do fim do século XVII e do século XVIII. Merecem destaques como elementos de exportação presentes nessa economia. Aqui tem um pequeno probleminha, mas é por exclusão. Veja, tabaco, ok, ali no sul da Bahia, atividade complementar da cana-de-açúcar para usar como moeda de troca por escravo. O algodão da região do Maranhão, que vai se tornar muito importante, principalmente em meados do século XVIII, né, na época do ouro, principalmente. Quando acontece a independência dos Estados Unidos, o Brasil começa a entrar na brecha da exportação do algodão norte-americano para a Inglaterra. Derivados da pecuária é meio complicado, porque para você conservar esse negócio no navio, mas enfim, essa é a alternativa mais adequada, porque o Brasil não exportava nem ferro, nem sal, nem tecidos, escravos indígenas não eram exportados, né, eram utilizados aqui, animais exóticos, mesma coisa, né, cacau em embarcações, não, drogas do sertão e frutos do mar e cordoaria também não, né, cordoaria, artigos de corda. Então vai ficar a alternativa letra A para essa questão da FUVEST, chamados produtos que são considerados complementares à cana-de-açúcar. Vamos para a questão de número 6, também da FUVEST para você. Os indígenas
foram também utilizados em determinados momentos e, sobretudo, na fase inicial da colonização, até 1560 principalmente. Nem se podia colocar problema nenhum de maior ou melhor aptidão ao trabalho escravo. O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígenes, ou seja, eles se espalharam, foram para o interior, era difícil de buscar. E as dificuldades do seu apresamento, da sua prisão, da sua caça e do seu transporte. Mas a preferência pelo africano revela-se mais uma vez na engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Esta se processa num sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais da metrópole, ou seja, pegar o escravo na África, vender na América, dá lucro para a metrópole, por isso que era melhor pegar na África do que usar aqui no Brasil o nativo. Ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abriu um novo e importante setor no comércio colonial, enquanto que o apresamento de índios era um negócio interno da colônia. Olha que explicação fantástica. Assim, os ganhos comerciais resultantes da preação, do aprisionamento de aborígenes, mantinham-se na colônia, com os colonos empenhados nesse gênero de vida e a acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole. Realizavam-se os mercados metropolitanos engajados no abastecimento dessa mercadoria, e esse talvez seja o segredo da melhor adaptação, entre aspas, como você está vendo, do negro à lavoura, escravista. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não ao contrário. E não ao contrário, tá? Então, a escravidão colonial tem a ver com o tráfico negreiro, porque gera mais lucro para a metrópole. Neste trecho, o autor afirma que na América Portuguesa os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção. Não, ele diz inclusive que era mais difícil. B. Os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro nos canaviais que os indígenas. Também não. Ele diz que é uma questão mercadológica no texto inteiro. C. O comércio negreiro só pode prosperar porque alguns mercados metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos. Então, não é para ser escravidão. D. A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribui decisivamente para. Rentabilidade? Não, rentabilidade do trabalho escravo africano e não indígena. O texto é claríssimo nisso. E o principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava ser transportada de outro continente, o que implicava na abertura de um rentável comércio para a metrópole, que se articulava perfeitamente com a estrutura do sistema de colonização. Perfeito. Então aqui você vai marcar, olha só, a alternativa letra E para esta questão. Tá bom? Vamos em frente? Vamos caminhar aí para as 4 últimas questões. Vamos falar de Unesp, Unicamp e a última da FUVEST novamente, tá bom? Olha só a Unesp. Em 1534, início da colonização, capitanias hereditárias, expedição colonizadora, a coroa portuguesa estabeleceu um regime de capitanias hereditárias no Brasil colônia. Entre as funções dos donatários, que eram os donatários, aqueles que eram responsáveis pela capitania, capitão donatário ou simplesmente donatários, podemos citar o capitão donatário. Ele podia nomear funcionários? Podia. Ele tinha representação diplomática? Não, ele não era um embaixador. Ele era também um concessionário, mas não um embaixador. B. A erradicação de epidemias. Jamais, né? C. A interação com os povos nativos. Ok. E a repressão ao trabalho escravo? Muito pelo contrário. Acabamos de ver um texto que mostra que o trabalho escravo vai entrar com tudo. D. A organização de entradas e bandeiras e o extermínio de nativos. Isso, de fato, vai acontecer com as entradas e bandeiras, o sertanismo de contrato, mas isso é século XVII e não século XVI. Então, ficou a letra E, a fundação de vilas, nós já falamos sobre isso em outra questão, e de cidades e a cobrança de impostos para a coroa. Está aqui, então ficou a letra E para essa questão. Questão de número 8. Na colônia, a justiça era exercida por toda a gama de funcionários a serviço do rei. A violência, a coerção, a arbitrariedade foram suas principais características. Nas regiões em que a presença da coroa era mais distante, os grandes proprietários de terra
exerciam considerável autoridade administrativa e judicial. Quem fazia isso? O grande proprietário de terra, o senhor de engenho. No sertão, os potentados, aqueles que detinham o poder, impunham seus interesses à população livre. Ao analisar o aparato judiciário colonial, veja como é que o aparato judiciário colonial, distante da coroa, cada um exerce o poder no seu local, com violência e coerção. Olha que interessante. Letra A. Identifica isonomia e impessoalidade? Não, mostra claramente que a justiça era feita de acordo com a vontade de quem detinha o poder. B. Explicita a burocratização do sistema jurídico? E não existe burocratização, porque quem manda é o proprietário, então ele não vai ter uma burocracia, ele vai mandar segundo a vontade dele. C. Indica o descompasso entre as determinações da coroa portuguesa e os interesses dos governadores gerais? Nada a ver. Está falando dos poderes locais. Ok? Distingue o sistema oficial da dinâmica local e atenta o prevalecimento de relação autoritária entre ambas, com certeza, com certeza. E diferencia as funções do poder judiciário e do poder executivo? Não. Então ficou a letra D de dado para essa questão, tá bom? Questão de número 9. Olha a Unicamp aí, ó, em 10 anos de vestibular da Unicamp, tá? Esta foi a única questão de Brasil Colônia 1, como eu chamo, que caiu nos últimos 10 anos. Então, não cai muito na Unicamp. Pode ser que apareça a partir de agora. Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os tamoios tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliar aos franceses ou aos portugueses. Vamos lembrar que esses grupos indígenas, ora se aliavam um lado, ora do outro, em busca dos seus interesses de sobrevivência. Tá? Com base no texto, no excerto, nos seus conhecimentos, aí ferrou, nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa correta, lembrando que a Unicamp são 4 alternativas e não 5, são 4 apenas. Letra A. A população ameríndia, indígena, era heterogênea, sim, e os conflitos entre os diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os europeus. Sim, é o que o texto diz, ora com portugueses, ora com franceses. B. O fato de Tamoios e Tupiniquim serem grupos aliados contribuiu para neutralizar a disputa de franceses. Não, eles não eram aliados, eles eram rivais em muitos casos, e de um se aliava a um lado, outro se aliava ao outro. C. Os indígenas, agentes de sua história desde cedo, souberam explorar a rivalidade dos europeus. Ao contrário, são os europeus que exploraram as rivalidades indígenas. D. As etnias indígenas viviam em harmonia umas com as outras e equilíbrio com a natureza. Isso é a ideia do bom selvagem, coisa absolutamente ridícula, né? Equilíbrio, desde onde já se viu. Humanidade em equilíbrio, nada a ver. Então ficou a alternativa letra A para essa questão, né? A população ameríndia era heterogênea. Essa daqui que você marca. E a última questão, senhoras e senhores. As tentativas holandesas, 1624 e 1630, de conquista dos territórios portugueses da América, tinha por objetivo central recuperar os investimentos açucareiros que foram feitos no século XVI. Principalmente isso. Letra A. A apropriação do complexo açucareiro escravista do Atlântico Sul, correto? E então monopolizado por português. Perfeito, porque até então ele participava e foi depois interrompido pelos espanhóis e pelos portugueses da União Ibérica. B. Formação de núcleo de povoamento, jamais. Exploração de minas de ouro, só no século XVIII e foram com os portugueses. D. Ocupação de áreas até então pouco exploradas, como Maranhão e Vale Amazônico. Não, eles ficaram na costa que ia do Ceará até Pernambuco. E. A criação de uma base para a ocupação definitiva das áreas de mineração. Também não. É cana-de-açúcar, é letra A. Perfeito? Faz o seguinte, se você quiser aprofundar com tudo isso, você pode assistir às aulas disponíveis no canal, entra na playlist que tem aqui sobre Brasil Colônia, você vai ver com todos os detalhes, com PowerPoint, com tudo para você poder entender esse negócio, tá bom? Muito bem, pessoal, essas questões passam aí pelo período pré-colonial, passam também pelo período do ciclo açucareiro, da administração da União Ibérica, administração colonial, e chegamos ao Brasil holandês. Fechamos esse bloco
Na semana que vem, no próximo vídeo de Brasil, nós já vamos falar de expansão territorial e mineração e seguimos em frente com a nossas semanas de revisão. Acabamos de fechar a primeira semana, faltam só 9 agora, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, ative a notificação, ativa o link aí que você tem, clica no link ali embaixo se você não está inscrito no formulário para pegar suas estatísticas e aproveita muito esse vídeo, compartilha, avisa todo mundo, porque a gente está junto nessa em direção ao seu vestibular. Um grande abraço, fique com Deus. Eu quero me despedir de você nesse momento e dizer para você que estamos juntos, que nós vamos caminhar em direção à sua aprovação. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez, seu professor de História aqui da internet. Um grande abraço, tchau, tchau.